Jardim Jacobina. E olha só, você já imaginou estar na rua e ser atingido por uma árvore enorme? Pois é, foi o que aconteceu com 2 motociclistas na semana passada. Além de lesões, eles tiveram prejuízos financeiros. Os 2 irmãos passavam de moto pelo Vale de Nazaré na quinta-feira passada, quando veio o susto. A árvore caiu de forma bastante rápida, atingindo a moto, atingindo um carro que estava parado, que graças a Deus foi quem amparou a queda desse tronco, com cerca de 4 toneladas de peso. E atingiu as minhas costelas, atingiu as costelas do meu irmão, quer dizer, a gente poderia ter morrido, um tronco imenso desse. Eu não sei onde está, em que amparo nós vamos ter, porque a gente paga IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, visando que a gente possa transitar na nossa cidade de forma segura, né? Além de limpa, uma cidade segura, uma cidade que se faça presente, o que a gente está em dúvida de por onde ir, por onde vir. Hoje eu estou traumatizado. Eu não posso ver uma árvore agora no meio da rua que eu não tenho coragem de passar por baixo mais. E o que eu acabei de crer é que depois que a gente passa por uma determinada situação, é que nós vamos perceber o quanto a cidade está precisando de uma poda dessas árvores. Porque a maioria da nossa região aqui é essa gameleira, se eu não me engano, o espécime da árvore. E a cidade toda está repleta dela. Nos 2 carros que também foram atingidos, não havia ninguém. Os motociclistas foram socorridos pelo SAMU, levados para um hospital e depois liberados. Eles mostram as lesões e dizem que ainda sentem muitas dores. Eu estou sofrendo bastante, estou com fortes dores no corpo todo, sem poder nem sair de casa. A moto está na oficina e os prejuízos não param aí. Eu estou sem possibilidade de continuar meus estudos e meu trabalho. Meu cotidiano foi interrompido. A moto era minha, ela sofreu também, né? Bastante com isso. Está na oficina, procurando os reparos todos, eu vou ter que arcar com isso tudo. Quase perfuro, eu fiz uma tomografia de abdômen ontem, para poder, se eu não tivesse recurso, se eu tivesse que esperar mais algum tempo, tivesse hemorragia interna, e aí? Sabe, eu vi a morte na minha frente. Então eu queria ser ressarcido, sim, de alguma forma. E o que eu puder fazer para reivindicar os meus direitos, eu vou querer, sim. Olha, né, e quais são, né, os direitos em casos como esse? Né? Como o cidadão pode ser recompensado por causa dos prejuízos? E mais, né, como saber se uma árvore corre risco de cair? Quem vai responder para a gente é um advogado e uma bióloga que estão ao lado da repórter Adriana Oliveira, em uma das avenidas mais movimentadas de Salvador, onde existem muitas árvores. Bom dia, Adriana. Bom dia, Georgina. Olá a todos. E são perguntas como a dos motociclistas que todo mundo quer saber. E a gente começa esse bate-papo hoje aqui com o advogado Cândido Sá. O motociclista, ele faz várias perguntas, como, por exemplo, como proceder? Ele diz que não saber como agir, de que forma recorrer, qual o primeiro passo? Olha, sem dúvida nenhuma no caso, o dever de indenizar pela existência do dano é da Prefeitura Municipal. Então ele deve buscar um advogado da confiança dele e ingressar com ação indenizatória, tanto por danos materiais, como por danos morais, em virtude do susto, do trauma que ele mesmo colocou ali, numa vara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Poderia ser situação de pequenas causas? No caso, acredito que não, porque como ele tem uma indenização por dano moral e pequenas causas vai até 40 salários mínimos, eu sugeriria a ele que buscasse de fato uma vara cível, aquilo que nós chamamos de justiça comum, que ele será ressarcido de forma mais correta. No caso dos donos dos 2 veículos, o que eles devem fazer? É o mesmo procedimento ou o seguro de carro cobre? Não, é o mesmo procedimento. Agora existe um seguro DPVAT que cobre também essa questão de acidentes em geral e com certeza vai cobrir também essa questão. Mas uma coisa não exclui a outra, ou seja, o dever de indenizar, a responsabilidade civil objetiva da Prefeitura, no caso, permanece e existe indubitavelmente. O seguro DPVAT, como o senhor acabou de dizer, ele é pago no momento que a pessoa paga a documentação lá no Detran, então ela tem direito a esse seguro. Isso vale tanto para o motorista dos veículos ou só para os motociclistas que, no caso, eles foram vítimas e sofreram machucados pelo corpo? Não, vale para os 2, sem dúvida nenhuma, tanto para os motoristas como para os motociclistas. Pois é, a gente também está aqui com a Maria Aparecida, ela que é bióloga, e a gente tem aqui algumas situações na Avenida Demar de Barros, que a gente estava conversando antes, e ela foi pontuando. Logo ali atrás, a gente já vê ali galhos de uma espécie de árvore que caiu. Isso é muito comum nas áreas arborizadas, como aqui em Ondina? Sim, essas árvores caem em função da poda que precisa ser feita regularmente, problemas de fungos, cupins nos galhos.
e também o tamanho exagerado. Essas espécies, a grande maioria das espécies da cidade de Salvador, são árvores muito grandes, não são recomendadas para vias públicas. Algumas coisas aqui chamam a atenção. Nessa amendoeira, por exemplo, a gente já percebe aqui no topo uma outra espécie ali misturada aos galhos. Isso oferece algum risco? É normal? É normal, são espécies chamadas de parasitas, que é normal nas plantas. Porém, o excesso delas pode vir a causar um dano à planta. Então, uma observação, tem muito dessas parasitas, é bom procurar para que seja feita a poda. Então, isso é um sinal de que aquele galho, a um curto prazo, ele pode sofrer dano e cair. Sim, o excesso. É normal um ou outro, o excesso é problema. E a gente pode ver que é uma espécie grande, frondosa e que ela está perto aqui da fiação. Problema também. Espécies com copas muito grandes causam problema, porque vem a cair, vai cair sobre a fiação, depois consequência para a população. Então, a poda é o principal precaução para evitar os maiores acidentes. Nesta árvore, também nessa espécie, a gente percebe que no tronco, olha só, estão aqui saindo outros galhos ali. Isso é normal? Oferece algum risco? Não, isso é um brotamento normal da planta, provavelmente caiu um galho, uma coisa normal. Então é um brotamento dela, isso não é risco. Risco é a questão do caule. O problema, se você vê o caule torto, tortuosidade, ele inclinado, isso é risco mesmo. Ou você vê cupins, aquelas casas enormes de cupins, tem que ficar preocupado, porque dessa árvore está tendo danos. Pode vir a cair com as próximas chuvas. Oi, Adriana. Oi. Bom dia, tudo bem, Adriana? Queria fazer uma pergunta ao doutor Cândido, pode ser, Adriana? Vamos lá. Doutor Cândido, se a árvore estiver numa área particular, no quintal de uma casa, numa varanda, e ela cair e se projetar para o lado de fora, atingindo um carro, alguém que passe ali, é a responsabilidade do dono? É a responsabilidade compartilhada, como se diz? Como é que fica essa situação? Não, nesse caso, se a árvore estiver em propriedade privada, o dever de indenizar é do dono do imóvel. No caso, por exemplo, a gente tem, pode ser uma residência, ou como no caso aqui, a gente tem a área da UFBA, em que tem várias árvores, se fosse uma árvore frutífera, uma mangueira, por exemplo, ou coqueiro, como a gente tem muito pela nossa cidade. E aí esse fruto, ele cai e danificando um carro. De quem é a responsabilidade? Aí é a responsabilidade civil objetiva da União, porque é uma área federal que é responsável por cuidar especificamente dessas árvores. Importante ressaltar é que não é necessário verificar a culpa. A responsabilidade civil, no caso, é objetiva. Portanto, houve o dano, há dever de indenizar, independentemente do que ocorreu. Dano moral pelo sofrimento, pela dor sentida, e o dano material pelos prejuízos causados. De quem é a responsabilidade pela poda das árvores na cidade? Aí existe a Superintendência de Parques e Jardins da Prefeitura Municipal de Salvador, que é responsável e específico. E se já houver ofícios, já houver encaminhamento dizendo que aquela determinada árvore vai cair, há ainda a responsabilidade criminal do gestor. For numa área interna, como um pátio de uma empresa ou de uma residência? Na área interna, a responsabilidade civil, aí no caso, é do proprietário da área interna. Aí é diferente. Agora, na área externa, passeios, como é aqui na Ondina, não tenha dúvida que a responsabilidade civil é objetiva e é da prefeitura neste caso. Muito obrigada pela participação dos dois, Ricardo. Obrigado, Adriana. Bom trabalho para você. Olha, a procissão de ramos...